Mesmo com a captura da capital Yuan, a guerra contra os mongóis seguiu. Já em janeiro de 1369, os Ming, comandados pelo general Ming Shuda, capturaram Taiyuan dos mongóis. As tropas Ming também começaram a ocupar Shanxi. Em 1370, Tian foi capturada por Feng Shang. Outro general Ming, Li Wenzhong, tomou Yinchang dos mongóis. Após derrotar os mongóis, os Ming mudaram seu foco para o estado de Tia, em Sichuan, pois eles se recusaram a se submeterem. E bem armados com os canhões de mão e as bombas de pólvora, Sichuan foi conquistada em setembro de 1371. No ano seguinte, em 1372, Hongwu lançou um ataque maciço contra a Mongólia. De Beiping e Shanxi, 150 mil homens tentaram atravessar o deserto de Gobi e até a capital mongol de Karakorum, liderados pelos generais Shuda e Feng Shang. Feng conseguiu conquistar a província de Ganzhou, mas Shuda falhou em conquistar Karakorum. Essas falhas destruíram o sonho de Hongwu de manter a extensão territorial dos Yuan. Além disso, a pirataria vinda do Japão, que estava em um período de guerra civil, atacavam as províncias costeiras de Guanxi, Huang, Sichuan e Shanxi, o que fez Hongwu mudar seu foco para a construção interna do seu império. Ele nomeou generais para administrar as províncias, e em especial no norte, como em Beiping. Já a partir de 1373, Hongwu passou a implantar pouco a pouco seu código legal, que só seria outorgado em 1397. Na sua capital Nanquim, ele implantou uma extensa construção. Uma força de trabalho de 200 mil homens cercaram a capital com muralhas de 26 quilômetros de comprimento, a tornando a mais longa do mundo em sua época. Além disso, um palácio imperial e um bairro governamental foram construídos. Para reestruturar o seu exército, Hongwu implantou o sistema Weizhou, obrigando a todo chinês a servir hereditariamente ao exército imperial. O imperador era altamente paranoico e tinha medo de sofrer uma conspiração por parte de qualquer pessoa. Nisso, ele limita o número de eunucos no palácio a 100 pessoas, com a condição de que eles não poderiam aprender a ler, escrever ou se meter na política. O imperador tinha uma profunda desconfiança à classe oficial e não hesitava em punir se desagradado. Apesar disso, ele reimplementou os exames imperiais a partir do ano de 1377. Na economia, o imperador reimplementou as moedas de cobre, mas com a escassez do material na época, um novo papel moeda foi implementado, o Baokao. E para conter a inflação, Hongwu proibiu o uso de prata e ouro no comércio. Além disso, Hongwu viu o comércio exterior como destrutivo à dinastia Ming e proibiu comerciantes de fazer comércio com estrangeiros, limitando o comércio exterior a missões diplomáticas oficiais. E para punir os desobedientes, ele punia com a morte. Chineses tentavam deixar o império, e os estrangeiros que tentassem entrar com mercadorias também seriam mortos. Além disso, Hongwu proibiu a construção de navios comerciais e destruiu os portos de comércio estrangeiro, o que levantou ao aumento do contrabando. Para os camponeses, Hongwu abaixou os tributos para 3% de sua colheita. Hongwu reassentou 14 mil famílias ricas para Nanquim para mantê-lo sob controle, além de confiscar terras budistas, fechando muitos monastérios budistas, além de confiscar terras de nobres para dar aos pobres. Em 1382,
ou melhor, em 1380, perdão, Hongwu ficou cada vez mais paranoico contra uma conspiração de oficiais, o que fez ele executar seu ministro-chefe, Hu Wei-yong, em 1380, acusando ele de traição, conspiração anti-imperial. Isso desencadeou até 1385 uma das maiores purgas da história chinesa. Mais de 30 mil pessoas foram executadas. Hongwu aboliu o cargo de primeiro-ministro-chefe e passou a governar de forma mais direta, sem intermediários, tendo poder total. Nisso, em 1382, ele ordena uma guerra contra o reino de Yunnan e o conquista nesse ano de 1382. Pulando agora para 1385, Hongwu intensificou o controle sobre os funcionários imperiais, criando a Jinwei, a guarda imperial, que atuava mais com a polícia secreta, que monitorava ministros, juízes e generais, alimentando um clima de medo e obediência total ao imperador. Entre 1387 e 88, o imperador lançou campanhas vitoriosas contra os remanescentes mongóis na Mongólia Interior e na Manchúria, comandadas pelo general Fu Yudi e Lan Yu, auxiliadas pelo terceiro filho do imperador, Zudi. E em 1388, a vitória de Ming ocorre, o que marcou o fim definitivo do poder mongol na China. Nisso, no ano seguinte, Hongwu nomeia seu filho Zudi governador da província de Beiping. Internamente, Hongwu intensificou o controle moral e social, reforçando o ensino confucionista para formar uma geração de burocracia leal, virtuosa a ele. Porém, essa centralização veio acompanhada de um clima crescente de medo e repressão. O imperador, desconfiado dos generais, ordenou novas purgas. Em 1391, externamente, ele consegue transformar o recém-fundado reino de Joseon, um reino da Coreia, o que hoje são as Coreias, em seu estado tributário, que lhe pagaria espólios e tributos em prol da proteção dos Ming sobre eles, proteção militar, fazendo dos Joseon um estado vassalo. E além disso, ele firmou um acordo que firmava o território e a fronteira entre ambos os reinos, Joseon e Ming, no rio Yalu, na qual foi a fronteira definitiva entre a Coreia e a China moderna. Mas internamente, as purgas seguiram firmes, e em 1393, o importante general Lan Yu é executado por suspeitas de traição. Administrativamente, Hongwu aperfeiçoou o sistema de registro civil e tributação, criando o Livro Amarelo, um censo detalhado que organizava famílias, propriedades e obrigações fiscais. Militarmente, Hongwu, para se proteger dos mongóis ao norte, expande a Grande Muralha, mas com a morte de seu filho herdeiro Zubiao em 1392, o imperador se deprime e, já idoso, passou a viver cada vez mais de forma reclusa em Nanquim. E em 1395, Hongwu escolheu o filho de Zubiao, Zhu Yuan, seu neto, como sucessor, o que irou seu filho Zudi, governador de Beiping. Hongwu, na sua última ação política, em 1397, promulgou o Código Ming, um código de leis que funcionaria junto ao antigo Código Tang. Nesse código, ele criou a Yushitai, o grande censorado, que uniriam os ministros em um, que prestariam contas ao imperador. E aos 69 anos, Hongwu viria a falecer em 24 de junho de 1398. E o Wen sucede o vô como o imperador Jianwen. Como disse, Zudi não se conforma e fica insatisfeito. E nisso ele se rebela em Beiping em 1399 e inicia a Guerra de Nan,
que dura até 1402, matando 800 mil pessoas. E Zudi vence sobre o sobrinho, capturando Nanquim. No ano de 1402, no mês de junho, o imperador Jianwen desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Nisso, Zudi se torna o único imperador, adotando o título de Yongli. Yongli visou apagar o sobrinho da história, estendendo a vida do pai até 1402, como se ele tivesse sucedido seu pai, Hongou. Para recriar uma administração com ministro-chefe, Yongli estabeleceu o grande secretariado, reacendendo e recriando o título de ministro-chefe, que foi abolido por seu pai em 1380. Se sentindo estrangeiro em Nanquim, sentindo muito mais confortável em Beiping, Yongli, vendo que Beiping estava em uma localização estratégica no norte, Yongli, a partir de 1403, passou a realocar a capital para Beiping, elevando Beiping à capital secundária do império, e passou a reconstruir Beiping, primeiro expandindo as muralhas da cidade ao nível da de Nanquim. Em 1406, com as muralhas expandidas, Yongli mandou construir o seu monumental palácio, a Cidade Proibida, construção que duraria até 1420. Yongli passou a povoar Beiping, com 130 mil famílias para a cidade. Enquanto sua capital era construída, ele nomeia seu grande amigo Zheng He, um chinês muçulmano, como seu almirante, e o envia em expedições marítimas para revelar ao mundo a glória do Imperador Celestial. De 1405 a 1433, Zheng He viajaria ao mundo, todo mundo conhecido, do Japão à África, primeiro para o reino de Champa. E ele passou por Java, transformou a cidade de Malacca, na atual Malásia, um porto aliado dos Ming, e foi até a Índia, e chegou à cidade de Calicut no fim de 1406, e fez um tratado comercial com a cidade, voltando à China em 1407. Uma nova viagem foi feita ainda em 1407, indo a Java e retornando em 1409. No mês interim, Yongli expandiu bastante o reino ao interior. Ele, em 1407, invade Nhat Hoi, no Vietnã, e conquista o reino e o transforma em província de Jiaozi. Junto a isso, ele continuou a guerra do pai contra os mongóis, e a guerra seguiria até 1414, conquistando muitas terras no deserto de Gobi e na Manchúria, garantindo a presença chinesa na costa da Manchúria, no que hoje é o Mar do Japão. No mesmo interim, Zheng He capturou o rei do Ceilão, que havia recusado a ser vassalo dos Ming, e transformou o reino de Ceilão em vassalo, no que hoje é o Sri Lanka. 2 anos depois, em 1413, Yongli ordenou a Zheng He a viajar além da Índia. E nisso, Zheng He chegou a 1414 à ilha persa de Hormuz, estabelecendo os primeiros contatos com o mundo persa e árabe. Internamente, Yongli expandiu o Grande Canal para ligar o sul agrícola ao norte, na sua construção na capital, para ligar a futura capital ao sul, além de reconstruir os portos destruídos pelo pai. Em 1417, na construção da nova capital, a praça circundante à Cidade Proibida foi completada, a Praça Tiananmen. No mesmo ano, Yongli ordena Zheng He a viajar na além Pérsia e chega na costa leste da África. Zheng He visitou o atual Mogadishu, a capital da atual da Somália, Mombasa e Malindi,
as grandes cidades da época no leste africano. E retornou em 1419 com animais africanos raros que não existiam na China, como a girafa, os leões, aves próprias da África e avestruzes, presentes dados pelos reinos africanos ao imperador chinês em 1419. E já em inícios de 1420, a grande cidade proibida foi concluída, contando com 980 edifícios privados e 8.886 cômodos, na qual só o imperador tinha acesso total. Os altos funcionários só tinham acesso à sala do trono, e o povo comum não tinha acesso nenhum sobre a cidade proibida e não poderia sequer pisar próximo à cidade. A praça Tiananmen foi isolada restritamente ao imperador. E a cidade proibida foi o centro do poder chinês pelos próximos 500 anos seguintes. Em 28 de outubro de 1420, Beiping foi transformada em capital oficial e única, e toda a estrutura política foi transferida para lá até fevereiro de 1421. Nisso, Beiping foi renomeada para Pequim, a capital do norte. E nisso, para divulgar a sua glória, Yongli enviou seu almirante Zheng He para mais uma expedição além mar. E nisso, Zheng He visitou a Arábia e a África, divulgando a glória do imperador chinês, reforçando as relações com os persas, árabes e africanos. Nisso, ele retorna para Pequim em 1422. No mesmo ano, Yongli, para proteger Pequim, parte em uma campanha decisiva em pessoa contra os mongóis. Mas durante a guerra de 2 anos, entre 1422 a 24, a sua saúde piorou. E na primavera de 1424, sua saúde piora. E no dia 12 de agosto de 1424, o idoso Yongli falece aos 64 anos de idade. E seu filho, Zhu Gaoshi, o sucede com o imperador Hongji. Mas ele, muito doente, não reina por muito tempo e falece em 29 de maio de 1425. E seu filho Zhu Zhenghe o sucede com o imperador Xuanli. O seu avô Yongli havia esgotado o tesouro imperial com a construção da capital e nas expedições de Zheng He, e coube a Xuanli recuperar o tesouro imperial. O reinado de Xuanli é conhecido como o período Henshuan. O período é lembrado como a era de paz, prosperidade e brilho cultural. Mas foi um período de decisões que mudariam a história chinesa no século. Em 1427, uma grande rebelião no que hoje é o Vietnã ocorreu, e os Ming foram derrotados pela recém-instaurada dinastia Li. Nisso, como Xuanli era muito mais pacifista que seu avô, Xuanli tomou a decisão de reconhecer a independência do reino Li e fazer as pazes no Vietnã, e retirou as tropas de lá e as reenviou contra a ameaça mongol ao norte. E Xuanli liderou pessoalmente 2 campanhas militares bem-sucedidas entre 1428 a 1431 para fortalecer as despesas da Grande Muralha e pacificar a região. Internamente, seu reinado viu o fortalecimento do poder dos eunucos. Xuanli confiava no eunuco Wang Zhen, a quem permitiu uma influência sem precedentes, estabelecendo algo que seria perigoso no futuro. Xuanli nomeou o almirante general Zheng He para uma última expedição em 1432, mas o almirante Zheng He estava gravemente doente durante isso. Nisso, ao voltar da viagem em 1433, o almirante viria a falecer no início de 1434. Internamente, Xuanli estabeleceu um sistema formal de educação para eunucos,
elevando ainda mais o seu status. Economicamente, o período foi próspero com a produção de porcelana, particularmente os famosos vasos azuis e brancos de Xuanli, atingindo um pico de excelência técnica e artística. Porém, com a morte de Xuanli em 1435, no entanto, deixou o império nas mãos de seu jovem filho, Zhou Xinchang, o imperador Zhentong, de apenas 8 anos, criando um vácuo de poder que permitiu aos eunucos a expandir o seu poder. Inicialmente, a avó de Zhentong, a imperatriz Zhang, atuou como regente até a sua morte em 1442. E com a morte da imperatriz em 1442, o eunuco Wang Zhen assume de vez o controle do jovem imperador, nomeando aliados, perseguindo oficiais que se recusavam a curvar-se diante dele, e criando um clima de terror na corte. E tudo paralelamente ao ressurgimento da ameaça mongol nas fronteiras. E em 1449, os mongóis atacam os Ming. E nisso o jovem imperador, com 21 anos de idade, decide lançar uma campanha com 500 mil de homens, dando comando conjunto ao Wang Zhen, ao invés de um general preparado. Mas a campanha foi um fiasco e sofreu a humilhante derrota na Batalha de Tumi. Wang Zhen morre em batalha e o imperador Zhentong foi capturado vivo pelos mongóis, o que foi uma humilhação terrível, pois foi a primeira vez que um imperador chinês foi capturado por forças estrangeiras. A notícia abalou Pequim, e nisto o ministro Yun Qian realiza um golpe de estado e nomeia o irmão de Zhentong, Zhu Cheng, o imperador Jitai, como o novo imperador. Os mongóis tentaram atacar Pequim entre 1449 e 1450, e Qian defende a capital e vence os mongóis e resgata Zhentong. Mas Jitai, temendo deposição pelo irmão, exila o irmão e toda a sua família no palácio do sul, na cidade proibida, praticamente exilado, junto à sua família. E seu reinado durou até 1457. E o período marcou uma recuperação interna e um governo competente. Jitai focou na reconstrução das defesas nacionais contra a ameaça mongol ao norte e na fortificação da fronteira, mas sempre sendo ofuscada pela ilegitimidade. O ponto de ruptura ocorreu em 1457, quando Jitai adoece gravemente e, vendo uma oportunidade, os generais Shi Heng e Shi Wuzhen arquitetaram um golpe de estado contra o imperador. Na madrugada do dia 11 de fevereiro de 1457, os golpistas forçam os portões do Palácio do Sul, libertam Zhentong da sua prisão e o levam à sala do trono e o proclamam imperador. E Jitai, já doente, é deposto e falece pouco tempo depois. Zhentong, agora restaurado, inicia um expurgo violento e o Tian foi de imediato executado. Outros apoiadores de Jitai também foram executados ou exilados. A derrota de Timur ensinou Zhentong a ser mais pacífico, evitando a todo custo campanhas militares, ofensivas e dispendiosas contra os mongóis. Zhentong favorece a diplomacia e o comércio controlado, que eram privilegiados em relação ao conflito aberto. Porém, Zhentong governaria com punho de ferro internamente, dependendo cada vez mais da rede secreta de Niwei e da Guarda Imperial para monitorar e aterrorizar a burocracia civil. E isso se encerra somente com a morte de Zhentong em 23 de fevereiro de 1464. E seu filho, Zhu Tianzhen, o imperador Shengguo, o sucede. O jovem Shengguo tinha personalidade fraca e deu poder ao eunuco de sua confiança, Wang Zi, o que permitiu que a governação fosse largamente manipulada por facções palacianas. A corrupção se tornou endêmica,
Apesar disso, o período viu a consolidação dos armazéns de benevolência equitativa, que era um sistema de armazenato de grãos para auxílio em tempos de fome. No final da década de 1460, houveram ataques mongóis no norte e operações de pacificação ocorreram. Porém, o jovem imperador era influenciado pela consorte Yuan, que não queria herdeiros do imperador que não fossem dela. Nisso, ela mandava abortar todos os bebês das concubinas do imperador e de outras esposas de Shengua. Em 1470, uma grande seca e uma grande praga de gafanhotos assolaram o norte da China, causando fome generalizada e instabilidade social. Além disso, Wang, nesse mesmo ano, tentou matar outro filho do imperador, mas o eunuco avisa a outra esposa de Shengua, a consorte Ji, disso, e ajuda ela a se esconder e fugir. E nisso o filho nasceu, em segredo da corte, até mesmo do imperador Shengua, e ficou longe do pai por 5 anos. Ele se chamava Zhu Yushang. Esse evento causou uma crise sucessória, já que Shengua não tinha um herdeiro público, enquanto desconhecia a existência do filho. E em 1475, ele descobre a verdade pelo eunuco Zhang Min e encontra o filho. E em 1477, Zhu Yushang foi reconhecido como príncipe herdeiro. Um grande revés para a consorte Yuan, que respondeu matando a consorte Ji, mas morreu logo depois, em 1479. Militarmente, as fronteiras enfrentaram pressões renovadas dos mongóis, que lançaram incursões significativas no corredor de Heishi, ameaçando a Rota da Seda, o que forçou Shengua ao conflito. E incursões contra os mongóis foram lançadas entre 1481 a 1484. Internamente, a corrupção de Wanzi atingiu o ápice do seu reinado, abusando de sua autoridade como chefe da Jinwei. Ele prendeu e perseguiu oficiais que se opunham a ele. No entanto, em 1481, ele sofreu um golpe fatal, Wanzi, quando uma de suas campanhas contra os mongóis foi considerada um desperdício pelo grande secretariado. Nisso, Shengua o demite e o exila para Nanquim em 1482. Porém, a saúde do imperador Shengua viria a declinar a partir de 1484. O império vivia uma séria dificuldade financeira e em 1487 Shengua viria a falecer em 9 de setembro do ano de 1487. E seu filho Zhu Yushang, o imperador Hongzhi, o sucede. De setembro de 1487 a fevereiro de 88, o governo ficou de luto pelo imperador Shengua. E em fevereiro de 1488, o reinado de Hongzhi se inicia. Seu reinado foi um período notável pela estabilidade e a prosperidade, conhecido como a Renovação Hongzhi. Seu reinado é celebrado pela administração virtuosa e eficiente. Hongzhi era um imperador diligente, disciplinador e rejeitou o nepotismo, afastando os eunucos corruptos e os incompetentes que haviam arruinado o império. Ele confiou em ministros competentes e honestos como Liu Zhang, Li Dongjiang e Qian Qiang, formando um gabinete coeso, diferente do seu antecessor Hongzhi, monogâmico. Ele não teve mais de uma esposa e dispensou as concubinas que eram dadas pelo pai, sendo um caso inédito de um imperador chinês a praticar a monogamia. Ele não falava com as mulheres do palácio, além da esposa, a imperatriz Zhang. Na administração, Hongzhi reduziu os impostos e aliou a carga sobre o campesinato, promovendo a recuperação agrícola e a estabilidade social. Em 1493, uma grande crise foi gerida com sucesso quando o Rio Amarelo transbordou gravemente,
o imperador despachou oficiais para supervisionar os projetos maciços de controle da água. Depois disso, Hongzhi auxiliou o povo em tempos de fome e de bem-estar do povo. Militarmente, o general Wang Shui, em 1498, obteve uma vitória decisiva contra os mongóis na Batalha de Rami, assegurando temporariamente as rotas comerciais da seda. Mas a partir de meados de 1501, a saúde do imperador entrou em declínio. Mas mesmo assim, a cultura do império no início do século XVI estava em ascensão, com a literatura em seu auge, com nomes como o filósofo Shen Xiaozun, Zhu Numing, que escreveu o livro Quatro Talentos de Suzhou. Além disso, o imperador patrocinou a escola Quanzheng, que era uma escola de letrados. Além disso, ele também patrocinou a escola de astronomia. Nisso, o astrônomo Zhou Gong registrou 2 eclipses entre 1491 a 95 e um cometa em 1500. Mas a partir de 1504, a saúde de Hongzhi piorou bastante, e no início de 1505, sua vida estava no fim. Em 8 de junho de 1505, ele viria a falecer, e seu filho Zhu Huzao, o imperador Zhengde, de 14 anos, o sucede. O reinado de Zhengde, entre 1505 a 1521, foi caracterizado pela extravagância pessoal, desgoverno, a administração péssima e também o início de um declínio para a dinastia Ming. Diferente do pai, Zhengde desdenhava da rotina administrativa, preferindo os prazeres da cidade proibida, negligenciando memorando oficiais e evitando audiências imperiais, o que levou a um vácuo de poder que foi preenchido pelos eunucos corruptos. O imperador era obcecado pela vida militar, embora de uma forma romantizada e teatral. Zhengde mandou construir um extenso campo de treinamento militar privado dentro da cidade proibida em 1514. Mas em 1517 ele insistiu em comandar pessoalmente as defesas contra um ataque mongol na fronteira norte, onde teve algum sucesso. Mas sua busca incessante por entretenimento o levou a construir um complexo palacial fora da cidade proibida, conhecido como Palácio del Prado. Lá, ele sequestrava mulheres comuns para abusá-las, todas que ele achava bonita, o que fazia dele ser odiado pela população comum e pela própria dinastia, pela própria casa imperial dos Ming. Nisso, em 1519, uma rebelião do príncipe Ming ocorreu e foi suprimida por Zhengde, mas que evidenciou a instabilidade do império no período. Mas a morte prematura do imperador Zhengde, em 1521, sem herdeiros diretos, encerrou o período e fez com seu primo Zhu Hongong, o imperador Jianzhen, o sucedesse. Uma dura luta política dominou os primeiros anos do imperador Jianzhen. O jovem e teimoso imperador desafiou a vasta burocracia dos funcionários oficiais da corte, culminando em 1524 com o caso dos rituais, onde centenas de oficiais foram espancados, torturados e exilados após o protesto do imperador, o que aumentou a autoridade pessoal de Jianzhen, o que rebaixou o poder do grande centraliado. Jianzhen nomeou oficiais competentes como Zhang Kong e Gui Ei, que lideraram reformas para combater a corrupção e os abusos de poder. No entanto, a obsessão de Jianzhen pelo taoísmo e sua busca por imortalidade e elixires de eternidade o destruíram. Nas fronteiras entre 1520 e 1540, Jianzhen testemunhou a ameaça constante dos mongóis no norte, além da pirataria japonesa no mar e no litoral do império, que chegava no auge. Mas na década de 1540, se inicia com Jianzhen iniciando
um isolamento do imperador dos assuntos diários de Estado. Nisso, Jiang Jin se isolou na Cidade Proibida, deixando um vácuo de poder que gerou uma luta entre os eunucos e oficiais. Mas Jiang Jin ainda manteve o poder final sobre as coisas, vigiando os oficiais e eunucos da corte. No ano de 1548, ele manda executar o importante eunuco Jia Yan por suspeitas de corrupção e conspiração contra ele. A ameaça militar mongol atingiu um pico iminente entre 1550 e 51, quando eles cruzam a Grande Muralha e sitiam Pequim, aterrorizando a capital e expondo as vulnerabilidades militares dos Ming. Jia Jing conseguiu expulsar os mongóis na Batalha de Pequim, mas teve que investir em recursos para conter os mongóis. E a partir de 1552, a saúde do imperador começou a entrar na bancarrota devido à sua ingestão de elixires de mercúrio, o que fez ele se isolar ainda mais na Cidade Proibida. A crise da pirataria atingiria seu auge entre 1556 a 1566, com levas sucessivas de piratas saqueando cidades inteiras, pervertendo as cidades e penetrando o interior, e demonstrando a incapacidade dos Ming em proteger seu império. As situações militares sugaram os cofres do império, além da crescente corrupção das facções nobres e dos eunucos, que pioraram as situações financeiras do império. E seu reinado se encerraria em 23 de janeiro de 1567. E seu filho Zhu Zaiji o sucede com o imperador Longcheng. Longcheng herdou o império à beira do colapso, e nisso já se iniciou uma série de reformas conhecidas como a Restauração Longcheng. Seu primeiro ato foi purgar a corte dos corruptos eunucos e oficiais incompetentes do pai, o substituindo por funcionários competentes e éticos como o respeitado Su Jie e o capaz Zhang Shushang. Longqi reabriu o comércio exterior ao legalizar o comércio marítimo privado com o sudoeste asiático, à medida que reduziu drasticamente a pirataria japonesa, ao eliminar a sua principal causa econômica, o contrabando e o saque de comércios Ming. No norte, Longchen negociou a paz com o poderoso líder mogol Baote Khan em 1571, que estabeleceu relações normalizadas e abriu feiras fronteiristas de comércio. Internamente, ele fez esforços para reduzir a corrupção e reduzir as extravagâncias da corte, além de realizar reformas no Grande Canal para mitigar a fome. Mas Longchen faleceu subitamente em 5 de julho do ano de 1572, e seu filho Zhu Yujin o sucede com o imperador Wanli. Como o imperador Wanli tinha só 9 anos de idade, Zhang Shushang foi o seu regente. Shushang foi um grande estadista brilhante, severo e muito competente. Shushang implementou uma série de reformas abrangentes, radicais, destinadas a revitalizar o império, que enfrentava crises financeiras crônicas, corrupção endêmica e a ineficiência administrativa grave. Shushang implementou a reforma do imposto único, simplificando o complexo sistema de tributação ao consolidar vários impostos e corveias em um único pagamento em prata, assim aumentando a arrecadação do Estado, reduzindo a sonegação e aliviando o fardo sobre os camponeses. Além disso, ele implementou um rigoroso programa de austeridade, cortando despesas extravagantes no palácio, reduzindo o tamanho da despreziosa corte imperial. Suzhang promoveu uma rigorosa avaliação de desempenho para os funcionários públicos, demitindo milhares de burocratas tidos como incompetentes, ociosos e corruptos, e nomeando homens talentosos e eficientes para posições-chave, restaurando assim a disciplina e a eficiência na máquina estatal.
Sob a firme régide de Suzan, as finanças do império foram do déficit para um superávit substancial. Os armazéns estatais foram reabastecidos e a administração pública operou com eficácia notável. Mas com a morte de Suzhang em 1582, Wanli, agora com 19 anos, assume o poder. Wanli acusa Zhu Chang postumamente de corrupção e rebaixa a linhagem de sua família, confiscando seus bens e desmantelando as reformas de Zhu Chang. E os Ming voltaram à sua ineficácia. Apesar disso, o Império ainda mantinha uma fachada de força externa, realizando operações contra os mongóis no norte. Porém, em 1592, uma grande guerra eclodiu no reino de Ozon, quando os japoneses, liderados pelo shogun Toyotomi Hideyoshi, invadem Joseon, desembarcando na costa de Busan e rapidamente avançando para o norte, capturando a capital de Joseon de Seul e a importante Pyongyang em questão de semanas. Nisso, Joseon implora pela ajuda Ming. Inicialmente, Wanli subestima os japoneses, mas vendo a velocidade do avanço japonês das tropas de Hideyoshi, ele entra na guerra e envia tropas para ajudar Joseon. Se Joseon caísse, a Manchúria Ming e as províncias do norte estariam em sérios perigos contra a ameaça do shogunato de Hideyoshi. Nisso, ele envia tropas para a Coreia no final do ano, mas o exército Ming foi derrotado pelos japoneses na Batalha de Pyongyang do início de 1593, comprovando a força do inimigo. Esse revés forçou Wanli a aumentar o reforço militar, enviando 40 mil soldados da elite chinesa para enfrentar os japoneses. E nisso, em fevereiro, a brutal batalha de Pyongyang foi travada. Combates urbanos foram travados e as tropas de elite Ming, os Liaodong, infligiram uma severa derrota aos japoneses, os forçando uma retirada estratégica para o sul, onde se recuperariam na batalha de Byong-Chunpan, onde os japoneses derrotam os Ming, o que levou a corte Ming a adotar a política das duas mãos, apelando à pressão militar combinado com a diplomacia. As tropas de Hideyoshi se engavetaram e se entrincheiraram no sul da Coreia do Sul, especialmente nas regiões ao sul de Wangwon. Nisso, entre 1594 e 96, Wanli solicitou a Hideyoshi negociações de paz, mas Hideyoshi resiste às argumentações de paz dos Ming, tentando inutilmente convencer Hideyoshi da paz. Ele tenta de tudo, até que ele tem a brilhante ideia de, em 1596, quando a embaixada Ming chegou ao Japão para conferir a Hideyoshi o título de rei do Japão, para ver se ele ficava satisfeito e largava o reino de Joseon. No entanto, Hideyoshi ficou furioso ao entender a intenção chinesa de o vassalizar, já que como rei do Japão, ele ficaria vassalo da corte de Pequim. Então, furioso, ele avança e inicia o ataque na Coreia. Nisso, entre 1597 e 98, uma guerra brutal se reiniciou na terra coreana de Joseon, provocando derrotas duras entre os sino-coreanos, visto com a queda da importante fortaleza de Ulsan no inverno de 1597 para 98 para Hideyoshi. No entanto, a morte de Hideyoshi, o mentor da guerra, em setembro de 1598, dá fim a causa desordem no exército do shogunato japonês. E os Ming e os Joseon se aproveitaram e lançaram suas marinhas ao mar e derrotam os japoneses na batalha de Noryang em dezembro de 1598 e forçam o Conselho de Shoguns do Japão a paz com as Chinas Ming e os Joseon.
Assim a guerra Injin, como é chamada, se encerra. Mas a guerra prolongada contra os japoneses provocou extensos custos que foram irreversíveis para o Império Ming, mergulhando a dinastia em uma crise que nunca mais saiu. No início do século XVII, Wan Li, furioso com as decisões dos conselheiros dele, dos eunucos e dos oficiais, que frequentemente resistiam a ordens dele e o questionavam, Wan Li se afasta das decisões políticas, deixando cargos oficiais vagos, sem nomeações, dando ausências nas audiências matinais, se retirando para a cidade proibida. Era novamente os eunucos que ganharam poder, dessa vez como intermediários entre o imperador e os oficiais. O vácuo de poder fez novamente a corrupção aumentar. A burocracia estatal praticamente ficou paralisada. Ministérios ficaram sem seus líderes. Nisso, o império passou a entrar em declínio econômico e político. E nisso, quando os Ming passaram a se enfraquecer, eles tiveram que lidar com um povo de nômades na Manchúria. Os mais fortes deles eram os Manchus. E o ponto de virada de Sino para a China na época foi em 1616, quando o líder tribal chamado Nuharsi uniu as tribos Manchus em uma só e proclamou a refundação da dinastia Jin, que foi destruída por Gengis Khan 400 anos antes, se rebelando abertamente ao poder dos Ming. E em 1618, os Jin tomam a fortaleza Ming de Fujian. Wan Li ordenou contra-ofensiva, que foi detida na Batalha de Jarhu de 1619. Um desastre irreversível dos Ming, o que deprimiu Wan Li, que adoece e viria a falecer em 18 de julho de 1620. E seu filho Zhu Shangwu, o imperador Taisheng, o sucede, mas ele também estava muito doente e morre um mês depois. E seu filho Zhu Yujiao, o imperador Qianqi, o sucede. Qianqi é altamente incapaz e desinteressado. Nisso a corrupção avançou cada vez mais. Oficiais aumentaram impostos para enriquecer, o que irou o povo, enquanto de fora, Nuharsi consolidava o seu poder e lançava ataques sérios, tomando Shenyang e Liaoyang. O reinado de Qianqi terminou de forma abrupta em 1627 e seu irmão mais novo, Zhu Yujian, o imperador Shenzhen, assumiu. Shenzhen lidou com o império à beira da ruína. Ele tentou reformas vigorosas, mas foi minado pelas fortes inundações e epidemias no norte da China e da corrupção dos oficiais e eunucos da corte, o que iniciou grandes rebeliões que passaram a desafiar o controle dos Ming. Paralelamente, a morte de Nuharsi em 1636 levou à sucessão de Yuan Taiji e fez os Manchus representar uma grande ameaça existencial aos Ming. Entre 1636 e 37, Taiji iniciou importantes movimentos, como a sua proclamação do Império Qing. E em 1637 ele subjuga o estado coreano de Joseon e se tornou um vassalo. No ano de 1638, ele ataca os mongóis e nisso ele consegue conquistar boa parte da Mongólia Oriental e a Mongólia Interior. Assim, em 1638, Shenzhen estava preso em guerras intermináveis que não poderiam vencer contra os revoltosos e agora contra o Qing, que Taiji viria a falecer em 1643, sendo sucedido por Hong Taiji. E em 1643 eclode a rebelião de Li Zicheng,
se revoltou contra os Ming. E nisso, em abril de 1644, Li Zicheng marchou sobre Pequim quase sem oposição. E em 24 de abril, os portões imperiais foram abertos por traidores. Percebendo que tudo estava perdido, Chongzhen cometeu suicídio, se enforcando, o que foi o fim dos Ming. Porém, seu general, Wu Shangyi, procurando se vingar de Xisheng, se alia a Hong Taiji, o imperador Qing. Hong Taiji adere e derrota Zheng. Os Manchus entram em Pequim, expulsando os rebeldes, e em vez de restaurar os Ming, se instalaram em Pequim. Os Ming fugiram para o sul, onde resistiram por 20 anos. Assim foi inaugurada a última dinastia chinesa, os Qin, que durariam até 1912. Qin, em mandarim, significa país puro. E o país puro falaremos no próximo episódio. Até lá!